família, o Dr. Johann Maurice, espera que Carl possa sustentá-la, termine seu doutorado e se torne um homem bem conceituado. Mas o doutorado em medicina só pode ser obtido na Holanda, então Linneu parte para os Países Baixos. Ele foi para a Holanda e encantou todo mundo. Conseguiu pessoas para custear a impressão de seus trabalhos. Quer dizer, ele devia ser extremamente carismático. As pessoas ficavam fascinadas por ele. Seu carisma pessoal é intenso e muitos escrevem sobre o brilho de seus olhos castanhos. Ele causa uma impressão e tanto. Na Holanda, Linneu começa a publicar livros. Trabalha dia e noite, prática que manterá pelo resto da vida. Suas coleções de diferentes partes do mundo são provas disso. Depois de obter o doutorado, ele volta para Estocolmo, pronto para trabalhar. Naquele tempo, os pacientes são muitos e os remédios implacáveis. Se a doença é ruim, a cura é pior. Ele trabalhou com todas as doenças que eram comuns na época. E as doenças comuns na Suécia do século XVIII são as mesmas que você encontra hoje nos países em desenvolvimento. Uma dessas doenças era a sífilis. Ele a curava dizendo de uma forma bem rude: beba 1/4 de vinho Rianic, que é vinho branco, todos os dias, por 14 dias, e todos ficarão curados, disse ele. E isso mostra o que um médico pode fazer se tem muito carisma. A prática médica de Linneu em Estocolmo é muito bem sucedida e com seu doutorado em medicina, ele satisfaz o sogro e se casa com Sara Lisa. Carl agora concentra sua mente perspicaz em seus estudos acadêmicos em Uppsala. Tem agora 34 anos e já é professor de medicina. Depois de algumas manobras estratégicas, ele também consegue o cargo de professor universitário de botânica, que há tanto desejava. Finalmente, as peças do quebra-cabeça de sua vida estão se encaixando. Eu sou o Paul Cox, sou etnobotânico e diretor do Instituto de Etnomedicina em Jackson Hole, Wyoming. Antes de Linneu começar a dar aulas aqui, quando ainda estudava, havia formalmente entre 10 e 15 alunos. Quando começou a dar aulas, 80, 90 alunos lotavam o lugar. Linneu era entusiasmado, emocionante, intrigante. Ele era mágico. Linneu era um professor notável, era muito popular entre os alunos, tinha muitos alunos, não só da área de medicina. Inicialmente, ele deveria ensinar os da área médica, mas era muito popular entre todos os estudantes de Uppsala. E acho que um dos motivos é que muitos professores daquela época liam em voz alta o livro que havia escrito. Mas penso que Linneu apresentava a matéria de uma maneira muito vívida e convidativa. Ele se entusiasmava muito com isso. E também levava os alunos para passeios nos arredores de Uppsala. E essas excursões botânicas eram extremamente populares. Linneu era como um astro do rock. Quando aparecia em Uppsala vestido de lapão, 400, 500 pessoas se aglomeravam para ouvi-lo. Ele fazia estudos do meio incríveis. Promovia encontros, piqueniques, dava grande valor a esses passeios. Ele devia ser incrível, porque quando observamos seus alunos, eram estudantes do mundo todo. Faziam um grande sacrifício em busca do que Linneu inspirava neles. Seu entusiasmo emocionava, intrigava. Ele era mágico. Linneu é amado e também temido. Temido pelos contemporâneos que invejavam o grande número de seus seguidores. Amado por sua extravagância e descobertas surpreendentes.
Ele deseja descobrir e compartilhar o conhecimento e, ao mesmo tempo, é incansável e dividido em seus pensamentos. Um astrólogo atual diria que seus traços de personalidade são típicos de um geminiano. Ele gosta do sucesso, então, talvez um de seus muitos retratos possa nos mostrar um relance de sua personalidade mais profunda. Separando os dois lados do seu rosto, talvez se possa ver o dilema de dois tipos de sentimento. Um lado mais carinhoso, que acho que era o do professor amigo. E este é o que provavelmente lhe lançaria um olhar severo se você dissesse: cadê meu marido? Ele não voltou da excursão a que você o mandou. Ele escreveu muito sobre si mesmo. Muita gente escreveu muito sobre ele. Era um tipo de celebridade. Então, há mitos, há histórias que pessoas, sem dúvida, inventaram através dos anos. Mas o que acontece é que ele aparece na história como uma pessoa muito completa. Sabemos que Linneu passava noites a fio acordado quando categorizava plantas, animais e peixes. Parece que ele era incansável. Quando será que ele dormia? Fica a pergunta. Confirmando seu amor pela natureza com seus animais e plantas, Linneu tem uma cacatua, macacos, porquinhos da Índia e um guaxinim domesticado, presente do rei. Contudo, quando seu guaxinim é morto por um cão, Carl fica feliz. Agora ele pode fazer a autópsia de um guaxinim. Linneu é uma figura controversa no mundo acadêmico. Muitos contestam suas teorias e muitos as aplaudem. Linneu choca o mundo com suas teorias revolucionárias sobre sexo e dá uma linguagem comum ao mundo da botânica. Seu sistema binomial dá a cada planta uma espécie de sobrenome e um nome descritivo. Mais tarde, Charles Darwin usará a classificação estabelecida por Linneu e a desenvolverá na sua teoria da evolução, alegando, entre outras coisas, um relacionamento entre homens e macacos. A questão de Linneu é que, quando codificou os nomes, ele reconheceu implicitamente a ocorrência da evolução. E isso foi 100 e poucos anos antes de Darwin. Na verdade, ele disse que se uma coisa pertencia ao mesmo gênero, supunha-se que tinha um parentesco. Se há um parentesco, há um antepassado comum. É isso que quer dizer parentesco. Então, na verdade, ele era um grande evolucionista. Classificar na mesma ordem a espécie humana e os macacos é extremamente controverso no século XVIII. É até blasfêmia. O homem criado à imagem de Deus entre os animais? Como ele pôde? Afinal, o homem tem uma alma. Foi chocante para muita gente. Quando Darwin escreve seu livro A Origem das Espécies, ele tenta apresentar a teoria do que ocorreu quando o homem evoluiu do macaco. Ele escreve sobre Linneu, admira Linneu e presta-lhe uma homenagem, porque ele foi o primeiro biólogo a ter a ousadia de classificar a espécie humana entre os macacos. Sua classificação das plantas em 24 classes é reforçada nos estudos atuais do DNA. Uma das grandes inteligências atuais no assunto tem grande respeito por seu predecessor. Linneu abriu o caminho para Charles Darwin, que tentou dar uma explicação de como surgiram essas diferentes formas de vida. E no tempo de Darwin também viveu o monge Mendel, cujas leis da hereditariedade
surgiram há cerca de 150 anos. Então, eles formularam o conceito do gene e abriram um caminho para o trabalho que Crick e eu fizemos, que é descobrir a estrutura molecular do gene. E nós abrimos caminho para os últimos 50 anos, o que agora possibilita a leitura do DNA. Quero viver muito mais, porque acho que nos próximos 20 anos muitas coisas vão ser descobertas. A vida não vai mais ser a mesma. Por exemplo, o homem sueco vive cerca de 5 anos a mais do que qualquer outro homem na Europa. Por quê? Está tudo no seu DNA. Talvez a maior contribuição de Linneu seja seu sistema binomial. Seu sistema de dar nome às plantas e animais é um tipo de chave para memorizar. E ele faz isso atribuindo um nome de gênero, que é como um sobrenome que vem primeiro, e depois o nome da espécie. Na Suécia, essa flor se chama maskrus. Na minha terra, Wyoming, é dandelion. No Brasil, dente de leão. Na China, deve ser bubujudal, quem sabe. Mas Linneu tinha 2 palavras para descrever essa flor. Taraxacum officinale. Em qualquer parte do mundo, da Patagônia à Sibéria, na Argentina, Japão, se você disser essas 2 palavras, Taraxacum officinale, todos os botânicos vão saber do que se trata. Então, Linneu pôs ordem nesse enorme caos. Essa é a força do seu nome e do sistema binomial. O trabalho mais importante e celebrado já publicado pelos suecos chama-se Sistema Naturae de Linneu. E esta é a sua antiga cópia da primeira edição, que foi impressa na Holanda em 1735. Aqui podemos ver a página do título e ver também na letra do próprio Linneu, Exemplar Auctoris, isto é, cópia do autor. A ideia de Linneu é liberadora e simples. Pístilos e estames. É só contá-los e tem-se as classes. A primeira edição do Sistema Naturae tem 7 grandes duplas e as edições seguintes vão ficando cada vez mais volumosas. A 12ª edição tem surpreendentes 2.374 páginas. 500 cópias foram impressas na primeira edição, cópias que ocasionalmente ainda hoje surgem no mercado. A última que apareceu na Suécia foi vendida por quase 300 mil euros. O PhD Owe Hedlin é especialista em Linneu e localizou quase 50 cópias em todo o mundo, como esta aqui, na biblioteca de Chiba, perto de Tóquio. É considerada um de seus maiores bens. No Japão, a popularidade de Linneu ainda é forte, desde que um de seus discípulos chegou ao país no século XVIII. O imperador Akihito é seu grande admirador e conhecido botânico também. Ele fica visivelmente emocionado quando lhe mostram a cópia pessoal de Linneu do Sistema Naturae e a estuda com cuidado. Se observarmos na 6ª coluna, vamos encontrar o lagostim. E procurando o número de pernas, vemos 12. Mas alguém, que foi o próprio Linneu, mudou o número 2 do 12 para 0. O lagostim tem apenas 10 pernas. Então, foi um erro de impressão corrigido pelo próprio Linneu. Linneu ficaria entusiasmado de colaborar com o internacionalmente aclamado fotógrafo Lennart Nilsson.
Suas fotografias, que usam técnicas avançadas, agora podem revelar a vida sexual das plantas. Linneu tinha extremo interesse na vida sexual das plantas. Ele chega ao ponto de espioná-las à noite e esperava